Oi, tudo bem? O meu nome é Alicia e estou aqui para ajudar você que é estrangeiro ou estrangeira a falar muito melhor em português. Nesse vídeo você aprenderá perguntas e respostas em português. E você tem esse vídeo com legendas em português e em inglês também, e esse mesmo material também está disponível com explicações em alemão, em inglês e em espanhol. Você tem tudo isso aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos começar com uma breve introdução. Você aprenderá nesse guia para estrangeiros como fazer perguntas em português, ao conhecer uma nova pessoa, para pedir e oferecer ajuda, também ao fazer compras e pedir comida, e para conhecer preferências e opiniões, e além disso, também para fazer propostas e convites. Expressões informais para dizer eu estou brincando e você está louco, você também aprenderá aqui nesse vídeo. Então, ele é bem completo, eu sei que parece muito, mas não se preocupe, porque tudo que você aprenderá será extremamente útil na sua vida. Então, não se preocupe se você não fala português, porque você não precisa ter conhecimento prévio de português para seguir esse guia. Mas mesmo se você já falando um pouco do idioma, a informação pode ser útil. Algumas expressões têm a variação de você e o senhor, a senhora. No Brasil, em uma situação informal, nós usamos você para nos dirigirmos a uma pessoa. E usamos o senhor, a senhora, se a situação for formal. Essa diferença será indicada com o símbolo barra. E você também tem a lista de vocabulário, exercícios com respostas, MP3 e outros materiais gratuitos para praticar. Tudo isso você encontrará no material que você pode baixar aqui e você encontrará nos links aqui da descrição também, ok? Então, agora sim, podemos começar com as perguntas em português. E nós vamos entender primeiro que tipos de perguntas existem no nosso idioma. Você tem, por exemplo, uma afirmação como o João é o professor. É uma afirmação, certo? Mas, a partir dessa afirmação, nós podemos criar uma pergunta. E é muito simples, nós não vamos fazer nada, somente nós vamos colocar o ponto de interrogação aqui no final. E quando nós falamos, a nossa entonação, ela muda. O João é o professor? Mas você veja que as palavras e a sequência é a mesma, ok? Então, o português, ele é simples desse jeito, sim. No caso de o João é o professor, nós realmente só podemos responder essa pergunta dizendo sim ou não. Nós também podemos dizer não sei, mas realmente é uma pergunta muito dirigida, é uma pergunta muito específica. Nós não podemos dar uma resposta mais criativa. Mas isso sim é possível com outro tipo de perguntas que nós também temos em português. É aquela pergunta que começa com um interrogativo. Então, nós temos quem? Quem? Eu estou perguntando por uma pessoa. Quem é o professor? E essa pergunta que começa com um interrogativo, ela tem infinitas respostas. Você pode responder o que quiser, claro, sempre que fizer algum sentido. Por exemplo, aqui eu posso responder o João é o professor. Funciona. Eu posso responder realmente o que eu quiser, mas eu não posso responder sim, não, porque não faria sentido, ok? Então, agora que você já sabe esses dois tipos de perguntas, vamos conhecer os interrogativos em português. O mais clássico será o que e também que. A diferença é que o que está dentro da oração e que aparece sozinho, mas realmente o significado é o mesmo. Nós teremos, para perguntar sobre uma pessoa, em português, quem. Simplesmente uma pessoa ou várias, não há diferença. Quem. Nós também teremos como. Como é para perguntar também de maneira bem geral. Como? Como algo acontece, como é alguém ou algo, ok? E, para falar de lugares, nós teremos 3 perguntas que são diferentes. A primeira será onde. Onde é a pergunta para a localização. Então, é um lugar fixo. Onde?
E nós teremos uma segunda pergunta, que é de onde? De onde é a pergunta sobre a origem, sobre a procedência de algo ou alguém. E a terceira pergunta sobre os lugares será aonde. Com aonde nós perguntamos sobre a direção, porque aqui há um deslocamento. Aonde? Você também pode dizer para onde, também é possível. E outro interrogativo, outra palavrinha que é usada em perguntas é quando. Quando é para o tempo. Então, quando? Você terá para o preço uma perguntinha bem simples. Quanto? Então, você está em uma loja e você vê um objeto e você pergunta, quanto? E é uma maneira bem simples de você descobrir o preço. Você também terá em português 4 palavrinhas que você verá que são bem simples, que são quanto, quanta, quantos, quantas. Quanto, quanta, quantos, quantas está se referindo sempre a um substantivo e por isso tem essas terminações. Ou seja, se eu tenho dinheiro, dinheiro é masculino singular. Então, dessas 4 palavrinhas que você viu, eu usarei quanto, porque quanto é para o masculino singular, dinheiro. No caso de bateria, é feminino singular. Então, eu perguntarei quanta bateria? No caso de garotos, é o masculino plural, portanto, eu pergunto quantos garotos? E no caso de garotas, é feminino plural, então, quantas garotas? Veja que a gramática ela é bem simples mesmo e é uma maneira de você perguntar em português. Nós teremos também quanto tempo, para perguntar sobre a duração de algo. Quanto tempo? E também nós teremos por quê. Por quê é a pergunta sobre a causa, o motivo. Por quê, escrito desta maneira, aparece sozinho. Por quê? Não está dentro de uma frase. Dentro de uma frase, você dirá por quê, ok? E aí você dirá o que você quer perguntar. E para a resposta, você escreverá por quê desta maneira. Mas o problema é que todas essas 3 palavras são pronunciadas da mesma maneira, ok? Eu vou ler cada uma delas para você ver que não há diferença. Por quê? Por quê? Por quê? A diferença pode ser a entonação, mas realmente não há nenhum som diferente aqui. Mas na hora de escrever, sim. Então, é importante que você saiba. E nós também teremos 2 palavras que são qual e quais, que também se referem a um substantivo. Portanto, nós teremos qual fruta. Por quê? Porque fruta é um substantivo aqui no singular e qual está se referindo à fruta. Qual fruta? No caso de livros, nós temos aqui duas pilhas de livros, certo? E quais está se referindo a livros, que é plural, portanto, quais é plural também, ok? Bom, eu sei, é um pouco de gramática, mas já acabou. Agora nós vamos focar somente na comunicação para você. E você pode perguntar de maneira bem geral, o que é isso? Então, você pergunta o que é essa coisa, o que é esse objeto. O que é isso? E também você pode perguntar em português, que horas são? Para perguntar a hora que nós temos agora mesmo. Que horas são? Também você pode perguntar, que dia é hoje? Para perguntar sobre a data. Que dia é hoje? E, bom, depois de cada explicação, você encontrará aqui no material que você pode baixar, aqui na descrição você pode encontrar o link, você encontra todo esse vocabulário que nós acabamos de ver, ok? E vamos realmente partir para a prática. Vamos ver de que maneira podemos conhecer uma pessoa nova usando um português bem simples, mas muito efetivo. Nós vamos ter a palavra perdão, que você já conhece, é quando você
bom, faz alguma coisa errada, você pede perdão. Mas perdão serve para você abordar uma pessoa. Então, você vê que uma pessoa está no celular e você quer conversar com essa pessoa. Então, você diz perdão. E dessa maneira você está interrompendo a pessoa, mas de uma maneira educada. Portanto, perdão é a palavra mais genérica que você pode usar para abordar uma pessoa. Se você está usando você, você usará desculpa. Essa é a fórmula. Se você está usando o senhor, a senhora, você dirá desculpe, ok? E no caso de você querer fazer um pouco, puxar conversa com a pessoa de uma maneira um pouco clichê, mas que é comum e por isso funciona, você pergunta para a pessoa: te conheço de algum lugar? E é informal, você usa quando você usa você, mas é uma pergunta que não ofende ninguém, não é muito original, mas é uma maneira de você começar uma conversa. Te conheço de algum lugar? E também você pode dizer como você se chama. Como você se chama é a maneira de você perguntar o nome da pessoa usando você como fórmula de tratamento. No caso de ser uma situação formal, você preferirá como o senhor, a senhora se chama. E eu vou só comentar para você que no Brasil é muito comum você usar você com qualquer pessoa, praticamente, ok? Você usa o senhor, a senhora, só se a situação for muito formal, se você está falando com uma autoridade ou com uma pessoa realmente idosa. Então, o senhor, a senhora não é muito habitual no Brasil. Você pode usar, mas normalmente as pessoas vão usar você, com pessoas que elas conhecem e também com desconhecidos. Então, se na sua cultura existe outra formalidade, não se estranhe no Brasil quando você chegar e as pessoas usarem você o tempo todo, porque é o que nós fazemos normalmente, ok? Caso você esteja falando com uma pessoa que você não conhece e você não sabe, você deve usar você ou o senhor. Então, simplesmente pergunte para essa pessoa: você ou o senhor, a senhora? Dependendo, se é um homem, você diz o senhor, se é uma mulher, a senhora. E aí, a pessoa vai achar que realmente você teve um gesto de delicadeza e ela vai apreciar essa sua deferência. Então, você pode dizer isso se você quiser. Mas não se estranhe, porque no Brasil praticamente todo mundo é você. Continuamos, já que nós perguntamos como você se chama, então nós vamos responder: eu me chamo, e aí não faz diferença se você for um homem ou uma mulher. Eu me chamo e o seu nome. Também nós vamos ter muito prazer, porque se nós conhecemos uma nova pessoa, é educação você dizer muito prazer. E também, se você está falando com uma pessoa que você não conhece, você pode perguntar a ela: o que você faz da vida? É a maneira de você perguntar qual é a profissão dessa pessoa. Uma maneira um pouco familiar, mas que é adequada porque você está usando você, que é informal. No caso de você estar usando o senhor, a senhora, é melhor reformular e perguntar o que o senhor, a senhora, faz profissionalmente. Então, aqui é um pouco mais formal, mais elegante, ok? É muito mais extenso também. Profissionalmente, você pode dizer, mas realmente dá mais trabalho, certo? E no caso de você querer dizer qual é a sua profissão, você vai dizer isso falando eu sou, tanto se você é homem como se você é mulher. Então, no meu caso, eu sou professora. E pronto, ok? Eu sou serve para você indicar a sua profissão, mas também muitas outras informações a seu respeito. Por exemplo, eu sou a Alicia. Eu posso dizer com o meu nome, posso dizer com a minha nacionalidade, eu sou brasileira, etc. Então, é muito versátil esse eu sou. E nós teríamos também em português a pergunta que realmente ela é ótima, porque você vai perguntar para a pessoa
Você já esteve no Brasil? Ou, se a situação for mais formal, o senhor, a senhora já esteve no Brasil? E dessa maneira você consegue começar uma conversa mais interessante com a pessoa. Você pode mudar, em vez de dizer Brasil, você diz o país de origem seu. Se você é da Croácia, você diz o senhor, a senhora já esteve na Croácia? Você pode dizer, também funciona. E é uma boa maneira, um pretexto para você ter uma conversa sobre viagens e experiências de vida em geral. Então, é uma ótima maneira de você conversar com uma pessoa desconhecida. E também, claro, como é uma pergunta de sim ou não, você vai responder. Então, se você esteve no Brasil, você esteve na cidade de Fortaleza, por exemplo, você diz sim, estive em Fortaleza. E se você não esteve no Brasil, então você diz não, ainda não, ok? Então, sim, estive em e o nome da cidade, aqui sem artigo, simplesmente em e a cidade. Ou, no caso contrário, não, ainda não. E nós diremos também em português, você é daqui? Que é uma pergunta também que ela é pessoal, mas ela não é muito pessoal. Você pergunta, você é daqui? Ou, no caso de uma situação mais formal, o senhor, a senhora é daqui? E nós vamos responder sim ou não, claro. Sim e pronto. Ou não, sou de, então aí você diz o seu lugar de origem, a sua cidade. Porque aqui, como eu deixei a frase para você, o que você deve colocar é a sua cidade. Não, sou de São Paulo, por exemplo. E no caso de você querer puxar conversa com um rapaz, você pode perguntar para ele, você é novo por aqui? E para uma moça, você perguntará, você é nova por aqui? É uma dessas perguntas que ela é muito clichê, mas como você é estrangeiro, você pode usar essas perguntas. Você não precisa ser super original para conversar com uma pessoa em português, ok? Então pode usar essas fórmulas, por isso elas estão aqui, ok? Você também, se a situação for formal, vai adaptar essa frase. Para um homem, você dirá, o senhor é novo por aqui? E para uma mulher, você dirá, a senhora é nova por aqui? E pronto, veja que fácil. Nós também podemos perguntar, você vem sempre aqui? E também é muito clichê, mas você pode perguntar porque não ofende ninguém. Você vem sempre aqui? E no caso de uma situação formal, então você dirá, o senhor, a senhora vem sempre aqui? E também você pode perguntar para a pessoa, você fala inglês? Se você está usando você, naturalmente. No caso de uma situação mais formal, você dirá, o senhor, a senhora fala inglês? E é uma boa maneira de você também começar uma conversa. Claro que você pode trocar inglês pelo idioma que você preferir, evidentemente, português, por exemplo. E no caso de você estar conversando com uma pessoa que está aprendendo português, você pode perguntar, por que você estuda português? Numa situação formal, será, por que o senhor, a senhora estuda português? E é uma ótima pergunta, porque ela não é muito pessoal, mas ela pode ser pessoal. A pessoa pode dar um motivo mais pessoal ou ela pode dizer algo assim um pouco mais amplo. Vamos ver. Eu estudo português porque... Então, eu digo o motivo. Eu estudo português porque, por exemplo, estudo português porque é interessante. É um motivo muito geral, mas eu estou respondendo essa pergunta. E veja que eu, como pronome em português, pode estar explícito, mas não é necessário. Aqui eu coloquei o pronome porque eu queria, e aqui eu tirei porque eu também queria. Então, não é uma obrigação, você não precisa dizer eu. Você pode, mas não é obrigatório.
E aqui estão todas essas frases que nós acabamos de ver juntos. E no caso de você querer perguntar se há problemas ou inclusive resolver problemas, você também aprenderá aqui algumas frases muito, muito úteis. Você pode perguntar para uma pessoa como você está se sentindo. Ou, no caso de uma situação formal, como o senhor, a senhora está se sentindo. E, bom, essas expressões, elas são muito, muito, muito úteis mesmo. Por quê? Porque você, com certeza, já sabe em português que para perguntar a uma pessoa como ela está, você pode perguntar como vai. Como vai ou tudo bem. É bem simples, bem normal. É o que você pergunta quando, por educação, você encontra um conhecido na rua ou um vizinho no elevador. É normal, é educado. Mas, se você pergunta como vai, normalmente a pessoa não vai dar uma resposta muito pessoal. Ela vai dizer, por educação também, bem, obrigado, obrigada. No caso de você querer conversar com uma pessoa e você quer realmente ter uma conversa um pouco mais pessoal, você pode convidar a pessoa a dar uma resposta realmente mais íntima com essas duas perguntas que você está vendo aqui. Como vai é educação, mas não diz muito. Mas se você pergunta como você está se sentindo, a pessoa, se ela quiser, ela pode responder algo um pouco mais pessoal. Você pode usar isso como uma oportunidade para conhecer melhor a pessoa. Então, funciona muito bem, não é uma pergunta indiscreta e é uma maneira de você ter mais intimidade com uma pessoa que você conhece um pouquinho já, ok? Então, veja só que maravilha. Uma dica muito útil mesmo, funciona. E, continuando, nós vamos perguntar, está tudo certo? Ou também você pode perguntar, tem alguma coisa errada? Ou também, qual é o problema? Você também pode pedir, posso fazer uma pergunta? É uma maneira muito gentil. Se você quiser adicionar por favor, você pode, ok? Por favor é uma expressão muito curtinha em português que os brasileiros, talvez, nós não dizemos essa palavra tanto, porque ela meio que está inclusa, ok? Nós não dizemos, mas nós supomos que estamos dizendo. Mas, talvez, para você como estrangeiro, não é muito educado você dizer simplesmente, posso fazer uma pergunta? No seu idioma, talvez, a cortesia exige você ser mais explícito, você dizer realmente, por favor. Então, caso você achar necessário, você pode dizer por favor, mas não se estranhe se os brasileiros não usam tanto por favor e obrigado, porque é uma questão cultural, não significa que nós não somos bem educados, significa que nós damos por válida a pergunta, inclusive sem essa expressão de cortesia, ok? Mas como estrangeiro, se você prefere, diga e não faz mal. Por favor, é uma expressão curtinha e que faz que a sua forma de falar seja muito mais gentil. Então, use sem problema nenhum. Então, você pergunta, posso fazer uma pergunta? Ou, de outra maneira, posso perguntar uma coisinha? Veja que o brasileiro, ele tem uma maneira de ser cortês, de ser gentil, que em outros idiomas não existe. E o português usa o diminutivo justamente para isso, para ser mais gentil. Não é necessário, mas é uma das formas que você pode ser gentil em português. E você pode perguntar aqui, posso perguntar uma coisa? Não tem problema nenhum. Mas se você diz, posso perguntar uma coisinha? Então você está sendo mais educado, ok? A diferença para um nativo é clara. Então, se você diz coisinha, você está sendo mais simpático. Então, é um uso linguístico que eu aconselho para você. Talvez no seu idioma não faça isso, mas em português você pode usar o diminutivo porque ele pode ter muitos usos. E um dos usos é justamente a cortesia, ok? Bom, continuamos com pode me dar uma mãozinha? Veja aqui, mais uma vez, o nosso diminutivo.
Você não diria em português, pode me dar uma mão? Uma mão é realmente uma mão, então eu quero ajuda sua, eu quero que você me ajude, eu quero uma mão. Mas nós não dizemos assim, nós dizemos realmente, pode me dar uma mãozinha, porque é mais delicado, ok? Significa a mesma coisa, pode me ajudar, mas dito de uma maneira mais simpática. E, se você preferir, você pode oferecer ajuda dizendo, precisa de ajuda? Outra possibilidade é, posso ajudar? Também funciona muito bem. Se você quiser, você tem todas essas expressões aqui que vão fazer que o seu português seja mais correto e também mais gentil. E agora chegou o momento de você gastar dinheiro, porque agora você vai aprender expressões que você vai usar para comprar coisas e também para pedir comida no restaurante ou onde for. Então, vamos lá. Em português, você pode oferecer alguma coisa dizendo, você quer? E não tem problema nenhum, ok? Não é muito gentil, mas você já está sendo gentil porque você está oferecendo alguma coisa. Então, ao ouvido brasileiro, não soa uma expressão rude e grosseira. É totalmente normal. Você quer? E numa situação formal, você diria, o senhor, a senhora quer? Pode dizer isso sem problema. Mas existe outra maneira mais gentil de dizer a mesma coisa e eu recomendo você usar essa expressão, que será, você queria? O senhor, a senhora queria? Veja que a diferença gramatical é mínima, mas em termos de educação, você está sendo muito mais gentil usando queria, ok? Então, é o meu conselho, é preferível. Eu sei, aqui você está vendo várias formas verbais que talvez você não conheça e eu não vou explicar a gramática aqui, mas aqui na descrição do vídeo você tem material também para praticar a gramática aqui de todos esses verbos que nós estamos vendo. São verbos importantíssimos para a comunicação em português, por isso também eu aconselho você a dar uma checada. E, bom, se você quer ser ainda mais gentil, você pode, dizendo em português, você gostaria de, para oferecer alguma coisa. Ou também, o senhor, a senhora gostaria de, e você faz o seu oferecimento. É bem mais educado. Você pode usar sem problema nenhum, mas se você quiser uma coisa assim, bem no meio mesmo, você usa queria, que funciona muito bem, é curtinho e é educado. Como são perguntas que nós acabamos de ver de sim ou não, nós vamos responder, claro, com sim, por favor, ou não, obrigado, obrigada, ok? E também, se você quer pedir uma ajuda para a pessoa que trabalha na loja, você dirá, sim, estou procurando, ou sim, preciso de. E aí você diz o objeto que você quer. E também você pode rejeitar a ajuda da pessoa, dizer não, obrigado, obrigada, e você dirá em português, só estou dando uma olhadinha. E veja aqui mais uma vez o nosso diminutivo. Só estou dando uma olhada é algo que você pode dizer, mas uma olhadinha é mais gentil, é mais bonito. Isso significa que você não tem nenhum objetivo de compra, você só está querendo ver o que a loja tem em oferta, ok? Então, são expressões, como eu digo, educadas e muito comunicativas. E também você pode, pedir ajuda para uma pessoa dizendo, pode me ajudar? E veja bem que aqui o verbo é pode. Por quê? Porque está conjugado na terceira pessoa do singular. Eu não coloquei você, o senhor, a senhora. Por quê? Porque não é necessário realmente. Para qualquer pessoa você vai pedir ajuda dizendo, pode me ajudar? Se você quiser deixar explícito você, o senhor, você pode, mas não é necessário. Porque o verbo serve para ambas situações, formais e informais também. Então, pode me ajudar é como você pede ajuda. E também você pode perguntar para a pessoa, você tem, ou, no caso de uma situação mais formal,
O senhor, a senhora tem? E aqui, realmente, não há uma maneira muito mais educada de pedir, ok? Simplesmente use o verbo ter e pronto. Você pode adicionar por favor, mas realmente assim é suficiente. E também você pode pedir autorização, permissão. E a maneira mais simples é perguntar: posso? E aí você adiciona, por exemplo, um verbo no infinitivo. Se você quer pagar numa loja, restaurante, você diz: posso pagar? E se quiser, adicione por favor. Não faz mal. Então, posso pagar, por favor? E pronto, ok? Então, posso, ele serve para você perguntar se algo é possível ou se algo é permitido. Posso? E também você tem pode me dar, que é o que você diz para pedir alguma coisa a uma pessoa. Você, o senhor, não faz diferença, porque aqui você não disse você, o senhor. Você pode dizer se você quiser, claro, diga, mas não precisa. Pode me dar? Então, você está pedindo algo. Também você tem, em português, uma maneira muito educada e, por isso, não muito frequente de pedir um favor. Você diz: você se importaria? Ou o senhor, a senhora se importaria? E realmente você precisa um pouco de gramática para dizer o que você quer, ou também você pode se comunicar com gestos. Também poderia ser possível. Mas, como eu digo, é uma expressão que não se usa muito frequentemente, porque ela é bem educada mesmo, ok? É correta. Pode usar se você quiser. E nós teríamos também, você sabe, ou o senhor, a senhora sabe? E aqui nós vamos ter como resposta, sim, eu sei, ou não, não sei, porque é uma pergunta de sim ou não. E se você quiser, você pode dizer eu sei ou não sei, o que você quiser. No caso de o verbo conhecer, a pergunta será: você conhece? O senhor, a senhora conhece? E a resposta também será sim, não. Sim, eu conheço. Não, não conheço. E numa loja, você pode perguntar o preço quanto custa. É a maneira mais normal em português de perguntar o preço. E se você está numa loja, num restaurante como cliente, a pessoa que trabalha perguntará para você: mais alguma coisa? E é a maneira da pessoa saber se você vai querer mais alguma coisa ou se você já terminou. Então, em português, nós costumamos dizer no Brasil alguma coisa. Podemos dizer algo? Podemos. E seria lógico dizer algo porque é a mesma coisa e é mais curto, mais prático. Mas não. No Brasil, em geral, nós dizemos alguma coisa. Então, mais alguma coisa é para saber se a pessoa tem mais algum pedido, algum desejo. E nós vamos continuar com posso pagar com cartão? Se você quer usar o seu cartão para fazer o pagamento. Posso pagar em dinheiro? Se você quer pagar com dinheiro vivo mesmo. E se você quer pagar, simplesmente diga eu queria pagar. É outra maneira de você pedir para a pessoa trazer a conta para você. Eu queria pagar. Também em uma loja, um restaurante, loja, o que for. E, bom, vamos continuar aprendendo português muito útil, porque com 4 frases você será capaz de se localizar em uma cidade que você não conhece. Vamos lá! Você vai perguntar: tem um por aqui? Ou tem uma por aqui? Vamos ver, por exemplo, você quer um hotel e para você tanto faz, um hotel 1 estrela, 5 estrelas, você quer um hotel. Então você pergunta para uma pessoa na rua: tem um hotel por aqui? Então você não sabe se tem ou não. Você quer saber e por isso você pergunta de maneira bem geral. Tem um hotel por aqui é muito genérico. No feminino seria uma.
Por exemplo, tem uma biblioteca por aqui? Você também pode perguntar isso. De maneira muito geral. Mas, se você já sabe que hotel você quer, por exemplo, o Hotel Central, você diz em português, onde fica o Hotel Central? Ou onde fica a biblioteca? Se na cidade só tem uma. Então, onde fica é bem direto. Você já sabe que esse lugar existe, você usa o artigo definido e fica. E com isso você descobre onde fica esse lugar que você está procurando. Também você pode perguntar para uma pessoa como eu vou para. É uma frase muito simples, mas que funciona. Você simplesmente diga para e o nome do lugar onde você quer ir. Como eu vou para o Hotel Central, por exemplo? E a pessoa vai dar as indicações. E a última frase será, pode me levar para, que é o que eu digo ao taxista. Então, pode me levar para o Hotel Central? E pronto. Veja que simplicidade. Então, 4 frases que eu prometi para você e com isso você se comunica em uma cidade que não é a sua. E chegou a hora de nós comunicarmos os nossos gostos, preferências e também opiniões. Então, vamos lá. No caso de você usar você, você perguntará, você gosta de... Você gosta de... Veja que a frase é a mesma se eu estou perguntando sobre só uma coisa ou se eu pergunto sobre várias, ok? Então, simplesmente você tem o sujeito, você, e o verbo gosta. Então, se o sujeito é singular, você tem o verbo também no singular. O português, ele é muito descomplicado para isso aqui. Você gosta? E pronto, ok? No caso de você estar usando o senhor e a senhora, claro, você muda um pouquinho, evidentemente, mas o verbo continua igual. O senhor, a senhora gosta de? O senhor, a senhora gosta de? Tanto se o que eu quero saber é só um objeto ou vários, ok? Então, como o senhor, a senhora é o sujeito, o verbo gosta também fica no singular, sem problema nenhum. E a reação será, sim, eu gosto, não, eu não gosto. E pronto, ok? Também você pode perguntar para a pessoa do que você gosta mais. Então, aqui eu estou normalmente dando várias opções para a pessoa. E eu quero saber qual é a favorita. Do que você gosta mais? Numa situação informal. E do que o senhor, a senhora gosta mais? Em uma situação mais formal. E a resposta será, eu gosto mais de... E aí o nome da coisa. E também você tem em português a possibilidade de perguntar o que você prefere? E se a situação for formal, você modifica um pouco e diz o que o senhor, a senhora prefere. Então, para indicar a preferência, nós vamos ter esse verbo preferir. No caso do sujeito eu, nós diremos eu prefiro, e aí você diz o que você prefere. Veja, a gramática é muito básica. E também você pode perguntar qual é a opinião da pessoa. Qual é a sua opinião? Tanto se a situação é formal como informal. E a resposta será, eu penso que, ou seja, você dá a sua opinião. No caso de você querer uma opinião assim um pouco mais leve, então você, em vez de perguntar o que você pensa, você pergunta o que você acha. Porque pensar é um pouco mais forte, é uma opinião um pouco mais firme. Achar pode ser uma opinião assim ainda meio numa zona cinza, por dizer assim, ok? Então, o que você acha é menos compromisso, ok? E esse verbo achar, ele é muito comum em português para você realmente dar a sua opinião. O que você acha? O que o senhor, a senhora acha? Veja bem, é muito simples.
E, para você dar a sua opinião, eu acho que, ok? Então, é isso. É uma forma de você dizer o que você pensa. E nós vamos ver também como você pode propor e convidar uma pessoa para fazer alguma atividade com você. Você pode perguntar: podemos conversar? Bem simples, bem prático. Podemos conversar? Ou também você pode perguntar: você tem tempo para? E aí, depois desse para, você tem muita liberdade. Você pode dizer um verbo no infinitivo. Você tem tempo para tomar um café? Ou também você pode colocar um substantivo. Você tem tempo para um café? E funciona direitinho. Você também pode oferecer: quer beber alguma coisa? Sem problema nenhum. Veja que aqui, quer, eu estou usando para oferecer alguma coisa. Como eu digo para você, não é deselegante, ok? É simplesmente um oferecimento. Você quer ser mais gentil? Então diga: queria beber alguma coisa? E assim é mais gentil, mas não é necessário. Você também pode perguntar: vamos fazer alguma coisa? E perfeito, assim você está propondo. Alguma coisa, algo, ok? O que for. Também você pode perguntar para uma pessoa informalmente: você vem comigo? E, numa situação formal, o senhor, a senhora vem comigo? E também a mesma coisa seria: você me acompanha? Se eu estou usando você. E numa situação formal, o senhor, a senhora me acompanha? E pronto. Você também pode perguntar no Brasil de maneira assim informal, mas normal também: você topa? Você topa é você perguntar para a pessoa se ela tem vontade de fazer alguma coisa com você. Você topa, quer dizer, você quer, é bem brasileiro mesmo. Se você quiser outra expressão bem brasileira, mas bem mais informal, seria: você está afim? Você está afim? Que é a mesma coisa, para propor, se a pessoa quer fazer alguma coisa. E nós teremos também: posso te convidar para sair? E, literalmente, você está convidando a pessoa para sair de casa e fazer alguma coisa. Mas pode ser interpretado como que você está propondo um encontro romântico com a pessoa. Então, é o contexto o que vai dizer o que realmente está acontecendo. Mas essa pergunta aqui, ela não necessariamente é um convite para ter um encontro romântico, não necessariamente. E também você pode perguntar: posso te convidar para almoçar, jantar fora? Então, aqui, literalmente, você está oferecendo para a pessoa comer alguma coisa. Almoçar, ou seja, comer ao meio-dia, ou jantar, que é comer à noite. Então, literalmente é isso. Eu pago e você come. Mas também pode ser interpretado como um convite para um encontro romântico. Então, aí depende muito da situação. E essas são as frases que nós acabamos de ver. E eu vou terminar esse vídeo explicando para você expressões que são muito úteis para que você entenda melhor os brasileiros. Porque os brasileiros usam muitas brincadeiras quando eles falam, ok? Então, brincar significa o que uma criança faz, uma criança brinca, mas também um adulto pode brincar se ele está fazendo piada, se ele não está falando a sério, ok? Então, é importante que você identifique quando uma pessoa em português está falando a sério com você ou quando só está fazendo uma brincadeira. Então, vamos ver. Nós teremos estou brincando, ou seja, eu não falo sério, é só uma brincadeira. Também você pode dizer estou de brincadeira, a mesma coisa, não estou falando sério. Também você pode dizer, e aqui eu coloco o asterisco porque é uma expressão informal, estou zoando, ou seja, eu estou brincando, mas é informal. Também você pode dizer estou de zoeira, mesma coisa, estou de brincadeira.
Você pode dizer estou te tirando ou estou tirando onda com a sua cara, o que você preferir. É bem informal também. E se você está indignado ou indignada, você diz o que é isso? Em português, para que a pessoa se explique. O que é isso? Ok? Então, se você não gostou da brincadeira, você pode dizer isso também. E nós vamos aprender também algumas expressões para dizer você está louco. O tema da saúde mental realmente é um assunto sério, não é um assunto para brincadeira. Mas é importante que você conheça as maneiras que os brasileiros têm para dizer você está louco. Por quê? Porque muitas expressões não são literais. Então, você talvez não entenda, você não possa se comunicar com a pessoa se você não conhecer essas expressões. Portanto, se é um assunto delicado, você não precisa usar as expressões que eu vou ensinar para você agora. Mas você sim deveria entendê-las para que você entenda melhor os brasileiros quando eles estiverem falando, ok? Então, vamos lá. Você dirá, essa ideia é louca. E é totalmente neutro, ok? Ou seja, não é uma expressão informal, nem nada. Você também pode dizer, você me deixa louco. Se você for um homem, você me deixa louca se você for uma mulher. E isso pode ser que você me deixa muito bravo, brava. Mas também, se você diz isso para um namorado ou namorada, você diz que essa pessoa realmente te deixa louco de amores. Pode ser também nesse sentido. Então, pode ser positivo. Veja a importância de você conhecer essas expressões. E também você pode dizer que loucura, ou seja, que coisa louca. Ou que doideira, que maluquice. Porque em português nós temos louco, louca, para dizer uma pessoa que não está bem, mas também você tem maluco, maluca e doido, doida. São sinônimos e se usam todos com muita frequência, então você precisa conhecer essas palavras. Também você pode dizer você está pirado, ou seja, você está louco, é a mesma coisa. Ou você está viajando, ou seja, sua cabeça está aqui ou está no espaço, você está viajando com a sua mente. Também você pode dizer você está tantã, que é uma expressão um pouco antiquada, mas que um autêntico brasileiro conhece. Então, você está tantã. Talvez não se diz muito agora, mas se você disser isso, as pessoas vão ficar impressionadas, porque normalmente os estrangeiros não conhecem tantã ou biruta, ok? São expressões bem brasileiras mesmo. E também você pode dizer você pirou, ok? Você perdeu a cabeça. Também você pode dizer você endoideceu, que é normal, não é informal, ou bem informal, você despirocou. Essa expressão, sim, ela é muito, muito informal, então tome cuidado com ela. Você também pode dizer, você está com um parafuso solto. Um parafuso é esse objeto aqui. Então, a pessoa está com um parafuso solto se as ideias dela não estão muito bem, ok? Então, é como que tem alguma coisa aí mecânica que não está funcionando direito. Mas o que você está dizendo é que a pessoa está louca. Também você pode dizer informalmente no Brasil, você é doido varrido, você é doida varrida. É uma expressão que significa isso, você é muito louco. Ou também, de maneira muito, muito, muito informal, os homens jovens podem dizer para os outros, você é doido, maluco. Maluco, você já sabe, é uma pessoa que está doida, ok? Mas maluco dentro da gíria brasileira, é uma maneira de você se dirigir a um amigo. Normalmente os homens usam isso com outros homens. Maluco é a mesma coisa do que você dizer amigo, ok? Então, ser doido, maluco, é uma expressão que os estrangeiros não entendem muito bem, mas que quer dizer isso. Você está doido, amigo, ok? É o que quer dizer isso. Então, com isso, nós realmente terminamos. Você tem no final do material que você pode baixar as atividades e assim você, pode realmente aprender muito bem tudo isso que nós vimos juntos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. No caso de que você sim tenha gostado, então deixe o seu like e também pode se inscrever no canal para continuar aprendendo português de maneira muito comunicativa. Então, obrigada pelo seu tempo e até a próxima!